Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença, gratos ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade que nos concede de estarmos em Tua casa, buscando a Tua face, a Tua presença, a Tua direção, a Tua orientação. E como nós precisamos, meu Pai, como precisamos, como necessitamos do Senhor, da Sua palavra. A Tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Somente através dela é que vamos trilhar o caminho da vida, da bênção, da prosperidade, da realização, do sucesso. Ajuda-nos, meu Deus, a tomar decisões e fazer escolhas sempre com base na Sua palavra. Meu Deus, que a fé na Tua palavra seja aquilo que venha nos nortear, nos conduzir. Nos guarda, Senhor, de sermos levados, movidos pelas circunstâncias, por impulsos, por desejos, por paixões, por pensamentos, por sentimentos. Não há nas Escrituras nem fora dela quem viva assim, meu Deus, que está feliz, está realizado, está construindo uma grande vida, uma vida sólida. É impossível. Só tem um jeito. Só tem um jeito. É comprando a verdade, é se baseando nela, é tomando decisões com base nela, e a verdade é a Tua palavra. Nos guarda, Senhor, de nós mesmos, nos guarda, Senhor, de criarmos um Deus, de fabricarmos um Deus próprio, um Deus que concorda com tudo aquilo que temos vontade de fazer, um Deus que não nos confronta, um Deus que não nos corrige. Essa é a realidade de muitas pessoas que agem, que fazem escolhas, meu Pai, com base em seus sentimentos e dão um jeito, com argumentos muitas vezes convincentes, de colocá-lo na história, de colocá-lo na situação. Mas o tempo e os resultados mostram, meu Pai, se o Senhor estava ou não, se foi o Senhor quem falou ou não. Nos guarda do engano do coração, nos guarda, meu Pai, de passarmos uma vida se escondendo, fugindo, perdendo tempo, perdendo vida, perdendo oportunidades. A Tua palavra, meu Pai, nos faz essa advertência, nos faz esse alerta, dizendo: tomem cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, tolos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E essa é mais uma oportunidade. Ajuda-nos, meu Deus, a agarrar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, reter cada mensagem que o Senhor tem nos enviado, cada direção que o Senhor tem nos dado. Que o espírito, meu Deus, da procrastinação, da incredulidade, que leva as pessoas, meu Deus, a rejeitarem, desprezarem, ignorarem, não considerarem aquilo que foi dito pelo Senhor, que esse espírito seja repreendido na vida de cada um agora. Que o espírito da incredulidade que cega, que endurece os corações, que tem poder sobre muitos que continuam quebrando princípios, passando por cima daquilo que sabe, mas não sabe que sabe, não acredita. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor está à procura de pessoas que temem e tremem diante do Senhor. O Senhor está à procura de pessoas que não apenas temem, mas tremem diante do Senhor. Pois o Senhor não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. Deus nos ajuda, levarmos
com uma extrema seriedade tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, toda a direção que nós temos recebido. Ajuda-nos, meu Pai, a sermos diligentes, transformando o conhecimento em ação, em prática, em atitude, em decisão. Do contrário, meu Deus, vamos cair na condição daquele, meu Deus, que constrói a sua casa sobre areia, do ouvinte esquecido, daquele, meu Pai, que está se enganando, que até constrói algo, mas sem fundamento, sem um bom alicerce, que está fadado a ruir, a perecer. Senhor, nos guarda desse engano, dessa cegueira, dessa loucura, dessa tolice. Nos dê sabedoria, meu Pai, espírito de sabedoria, e sabedoria começa com o temor. Eu oro para que o espírito do temor do Senhor tome os nossos corações, e que nada, meu Pai, seja ignorado, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma palavra, nenhuma atitude, nada, Senhor, nada, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa reunião, conduz a ela. Eu preciso da sua direção aqui. O Senhor quem conhece as necessidades de cada coração, o que cada um vive, que momento cada um está vivendo, que situação cada um está enfrentando, o que cada um, meu Deus, precisa entregar, fazer, reparar. Ajuda, meu Deus, dá clareza, traz a consciência, tira as escamas, abre os nossos olhos, ajuda-nos a ver o que ainda não estamos vendo, compreender o que ainda não compreendemos. Nos dê mente para entender, coração para receber, disposição, Senhor, que haja disposição para fazer, para obedecer, para pagar o preço que tiver que ser pago, meu Deus, em nome de Jesus. E que ninguém perca, meu Pai, esse portal maravilhoso que nós temos vivido. É o tempo kairos, é o tempo oportuno, é um tempo de transição. Que ninguém, meu Deus, perca o time, perca o tempo do Senhor. Mas aproveite, atravesse o portal, entregue o que tem que ser entregue ao Senhor. Mude o que tem que ser mudado, rompa com o que tem que ser rompido, se esvazie, se humilhe, repare, meu Deus, o que muitas vezes impede uma pessoa de se levantar, de se posicionar, de fazer uma risca no chão, de encerrar ciclos, meu Pai. É a preocupação inútil com o que vão pensar, dizer, falar, o medo do homem, o medo de ser descoberto. Que essas inutilidades, meu Deus, não pesem sobre o teu povo. Não tenha peso algum, não tenha o poder, meu Pai, de impedir a ação, a decisão que deve ser tomada. Que o medo, Senhor, o temor de perder a sua salvação, pese bem mais do que o medo de ser descoberto, de ser exposto. Tem misericórdia de nós, Senhor, e levanta, meu Deus, através do Ministério Mudança de Vida, um povo separado, um povo que não se considera qualquer povo, qualquer nação. Nós vivemos a última hora, meu Pai, levanta através de nós um remanescente fiel, o povo da verdade, um povo sincero, verdadeiro, um povo, meu Deus, que não negocia princípios, valores, que não quebra princípios, em nome de Jesus, que nós possamos, por onde formos, evidenciarmos, meu Pai, as virtudes do fruto do Espírito, evidenciarmos a Tua marca, que a marca do Senhor em nós seja visível a todos, que possa ser visto nas nossas atitudes, meu Pai,
amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, equilíbrio, domínio próprio. Meu Deus, que cada virtude do fruto do Espírito Santo seja evidenciado através do nosso comportamento no dia a dia, em nome do Senhor Jesus. E que assim, meu Pai, possamos ser um bom testemunho, um atrativo para o Senhor, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer nos usar para atrair pessoas ao Senhor. O Senhor quer usar cada um de nós como instrumentos, meu Deus, que vão atrair pessoas a Cristo. Usa-nos, levanta-nos, meu Pai, molda-nos segundo a sua vontade, faz a tua obra em nós, corrija-nos, confronta-nos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos provar no fogo, nos fazer passar pelo fogo, e arrancar toda a escória, toda a impureza, para que assim possamos ser, meu Pai, um tipo de material que possa ser usado, em nome de Jesus. Eu tomo posse de uma grande noite, eu entrego essa reunião nas tuas mãos, consagro tudo ao Senhor, e declaro, meu Deus, que todos sairão bem melhores do que entraram, para a glória do teu santo nome. Muito obrigado por esse dia, por estarmos aqui, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, pelo mover que estamos vivendo, pela renovação, meu Pai, que cremos que o Senhor está fazendo. Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado porque nós cremos que o Senhor está nos levando para um novo tempo, é um tempo de transição, onde o Senhor tem nos levado a uma limpeza, a uma purificação, praticamente, meu Deus, uma nova catarse, porque o Senhor tem muito para fazer, muito para confiar, mas não temos como avançar, meu Deus, para mais, fugindo, se escondendo, mentindo. Que ninguém perca esse portal, Senhor, e viva nesse ano o que nunca sonhou, nunca imaginou que pudesse viver. É o que eu peço e desde já declaro, profetizo, em nome de Jesus. Seja conosco nessa reunião, em nome de Jesus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2023, diga: unção de governo está sobre a minha vida e eu já estou governando. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza, e vamos abrir em Gênesis 16. Vamos começar no versículo 1. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo.
Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Um transferindo para o outro a responsabilidade. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Diga comigo: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Teria eu visto aquele que me vê? Termina com uma pergunta, o que me leva a crer que ela soube de algo que não sabia, mas ainda não sabia que sabia, ou seja, o que ela soube, o que ela descobriu, ainda não havia assentado dentro dela. Ela não estava convicta, tanto que mais tarde, quando Deus dá ordem para Abraão despedir Agar e seu filho Ismael, todos conhecem a história, a passagem. Ela sai, para o deserto. Quando acaba o pão, a água, ela coloca o menino debaixo de um arbusto, se distancia a uma distância de um tiro de flecha, porque pensava: não quero ver o menino morrer. Mas aqui o Senhor já havia dito, inclusive, o que faria na vida dela e na vida do filho. Deus já aqui mostrou para ela que ela daria à luz um filho, que esse filho, seria também um grande povo. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Então, quer dizer, aqui já havia uma promessa de que o seu descendente, seu filho, também seria um grande povo. Então, essa passagem nos mostra que, se uma palavra, uma promessa, uma direção que Deus nos dá, não entra de forma revelada, não é retida, não é guardada no coração, uma decisão, uma escolha vai ser feita, vai ser tomada com base nas circunstâncias, na emoção do momento. Porque a pessoa sabe, mas não sabe que sabe. Ela recebeu uma promessa que a deixou emocionada naquele momento, talvez, mas aquilo não se fixou.
Então, quando ela vive um momento diferente, ela age, reage como se Deus não existisse ou nada tivesse sido dito a ela. Como Agar. Mais tarde ela agiu como se ela não soubesse do que Deus, do que o anjo havia dito a ela. Como se não houvesse uma promessa. Então ela não guardou, ela não creu, ela não acreditou. Né? O Ismael só veio a existir também porque, no capítulo 15, você vai ver Deus animando Abraão e garantindo que ele teria um filho gerado por ele mesmo com Sara, que o servo dele não seria o seu herdeiro, né, que não terminaria como ele já estava deduzindo, imaginando. Então o Abrão, que até então estava abatido, desanimado, desiludido, já dando como certo que o seu servo seria o seu herdeiro, recebe essa palavra, né, de ânimo, não tenha medo, grande vai ser a sua recompensa, eu sou teu escudo, né? E você vai ter um filho gerado por você mesmo com Sara. Aí ele se anima, ele se levanta, mas no capítulo seguinte, ele cede à proposta da Sara, que tinha uma consciência de que era Deus retendo essa graça, esse favor, essa realização, porque ela usa a expressão aqui, ó, já que o Senhor me impediu de ter filhos. Quer dizer, se Deus não me deu ainda, não me entregou ainda, é porque Ele está esperando algo de mim. Porque a resposta para muita gente que diz que está esperando de Deus uma resposta, é essa: eu também estou esperando de você uma atitude, uma entrega, uma mudança. Quantas pessoas que estão esperando por Deus e Deus também está dizendo: eu estou esperando por você. Eu estou esperando que você creia, confie, que você enfrente o que tem que enfrentar, né? Que você passe pelo teste que tem que passar. Enquanto nós não damos a resposta que Deus quer, no momento, na situação, nas circunstâncias que nós vivemos, aquilo que Ele tem para nos entregar também é retido. Então nós, ao invés de esticarmos a fé e acelerarmos o processo, né, as bênçãos, podemos esticar o processo por não crermos, por não nos submetermos a Deus. Né? E assim, se você é servo de quem você obedece. Se você não obedece a Deus, não está submisso a Deus, você vai estar sendo governado pelo diabo, que vai governá-lo através de pensamentos, sentimentos, vontades, ideias. Olha que ideia! De onde veio essa brilhante ideia? Pega minha serva Agar, possua ela. Quem sabe assim possamos formar família. Talvez assim possamos formar. Ela não tinha certeza de nada. No entanto, agiu mesmo assim. Ela não tinha certeza do que estava fazendo, segurança do que estava fazendo. No entanto, agiu, fez, mesmo assim, pagou para ver. Pagou para ver e viu que deu muito errado. Mas não demorou para o resultado amargo aparecer. Ismael nem tinha nascido, e a serva, Agar, já começou a criar problemas, a desrespeitar a sua senhora,
que aí também, né, tem uma outra lição, uma outra mensagem. Até então não se fala aqui de rebelião, de rebeldia dessa serva, né? Mas quando ela foi, digamos, promovida, né, quando ela se viu numa posição privilegiada, né, dando a Abraão o que a própria esposa não pôde dar, ela cresceu, ela se orgulhou. Então, quer saber que uma pessoa dê poder a ela. A Agar, ela não se tornou ali uma rebelde. Ela já era, né? O filho, a promoção, aquela honra, só veio a revelar o que já estava lá dentro, né? Algo que nunca foi lidado, nunca foi tratado. Então, Sarai se precipitou. Abrão, por sua vez, que ouviu de Deus, não tenha medo, grande vai ser sua recompensa. Um filho gerado por você mesmo vai ser o seu herdeiro. Ele, sem nenhuma resistência, cedeu a essa proposta, né? Foi tão errado quanto, porque ele podia ter se oposto, ele podia ter dito não, eu tenho uma promessa, Deus acabou de falar comigo, mas não. Esse é o problema de muitas pessoas. Outro dia nós trouxemos essa mensagem, a bispa trouxe numa abertura de culto no domingo, que esse tem sido o problema de muitas pessoas. Se esquecem dos pães, se esquecem das mensagens, se esquecem do que ouviu, se esquecem daquilo que vão precisar mais tarde. Não guarda, não retém. O que o salmista disse? Escondi a tua palavra em meu coração. Eu não posso só ouvir, né? Escutar, melhor dizendo, tem que ouvir. E ouvir é dar atenção, é dar crédito, é acreditar, é reter no coração. Eu não posso só escutar uma mensagem, eu preciso possuí-la, eu preciso guardá-la, eu preciso misturá-la com a fé. Porque os hebreus todos comeram e beberam da mesma comida e bebida espiritual, diz a Bíblia. Mas, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Todos ouviram a mesma pregação, mas na vida de muitos não teve proveito algum, porque não foi feita essa mistura com a fé. A palavra não entrou, não enraizou. Então nós temos que estar atento à disposição do nosso coração. Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou retendo? Será que eu estou aplicando, e eu só aplico na minha vida o que eu acredito? Se eu não acreditar, eu não vou fazer. Então, eu preciso misturar com a fé o que eu estou recebendo. Senão, no momento, você até tem uma reação, como Abraão teve no capítulo 15, mas no 16, cedeu com muita facilidade. A proposta, a ideia da Sara, que estava na cara, que ia dar errado, né? E que só trouxe problemas. Aí, muitos agem exatamente como Sarai e Abrão agiram aqui. Quando a Sarai começou, né, porque tudo volta, né? Tudo volta. A consequência de cada decisão, escolha errada, chega. É inevitável. Chegou para Sara, Sara jogou para Abrão, Abrão jogou para ela. Dá um jeito nessa serva, a serva é sua, faça o que você quiser fazer, né? Aí a Sarai foi, né, lidar
com a serva e ela não suportou nem a pressão, ela tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Quando o anjo do Senhor encontra, faz duas perguntas para ela: de onde você vem? Para onde você vai? Duas perguntas. De onde vem? Para onde vai? Ela foi capaz de responder uma: estou fugindo de Sarai, a minha senhora, mas não soube dizer para onde estava indo, porque essa é a realidade de quem foge, de quem não quer lidar, enfrentar. Ele não sabe para onde está indo, ele não tem um destino, ele está perdido. Ele não tem como avançar para um novo, nível, se no nível em que ele está, ele não resolve. Nós temos visto um mover de Deus em nosso meio, para fechamento de ciclos. Há 3 semanas, mais ou menos, atrás, Deus nos trouxe uma palavra numa segunda-feira, que foi um portal. O Senhor está nos levando para uma boa terra. Ele está nos levando para um novo tempo. É um tempo de transição. E sempre no momento de transição, para que possamos avançar, entrar nesse novo tempo, eu preciso fechar esse ciclo. Eu não posso ser levado para um outro nível, se no nível em que eu estou ainda tem pendências, coisas soltas, não resolvidas, mal resolvidas, portas abertas. A história da Agar é mais uma apenas de tantas que a Bíblia nos mostra, que quem fugiu teve que voltar. Você não vai a lugar nenhum fugindo, aliás, você vai para o abismo. Para o abismo. Pessoas que passam a vida na negação, negando, perdendo todas as oportunidades de ser sincero, falar, confessar, lidar. Toda vez que uma palavra vem, como um portal, para que as pessoas lidem com as coisas, reparem as coisas e elas não fazem, elas não aproveitam, o coração se fecha um pouco mais. E vai se fechando. Deus é longânimo, Deus, Ele é paciente, até o cativeiro babilônico acontecer, Deus enviou profetas e profetas para advertir o povo. Deus lutou para evitar que chegasse naquele ponto. Deus deu 1 ano para Nabucodonosor se humilhar e reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, que o Senhor domina. 1 ano. Passado 1 ano, lá estava ele se exaltando. Olha a grande Babilônia que eu construí. E se enaltecendo. Em vez de dar glória a Deus, de reconhecer que tudo aquilo vinha de Deus, estava trazendo glória para si. E a Bíblia diz que ele nem terminou de falar, aquele portal de oportunidade fechou, e ele perdeu o raciocínio humano, tornou-se literalmente um animal, foi pastar, comer capim com os bois, cresceu pelos, unhas, enfim, virou um bicho. Virou um bicho. E depois daquele tempo de tratamento, é interessante, quando ele recobra o juízo, a primeira coisa que ele faz era o que ele devia ter feito antes. Precisava ter passado? Não precisava. Quando ele recobra o juízo,
a primeira coisa que ele faz é reconhecer que o Senhor domina e se humilhar. Mas quantos que acabam por não ter essa oportunidade de se humilhar, de se arrepender, na verdade, porque já teve muitas oportunidades. A palavra foi enviada, né, repetidas vezes, mas a pessoa fez o quê? A cada mensagem endureceu, resistiu, se fechou, a mente vai se cauterizando, e ela vai ganhando, né, aquela segurança no pecado, no erro, vai se convencendo que dá para passar, vai se convencendo que com ela vai ser diferente, vai se convencendo de mentiras, que ela tem o controle, que com ela é diferente, que no final vai terminar tudo bem. Quantas pessoas que perdem as oportunidades, que optam em viver fugindo, em viver negando. Porque a verdade tem um preço. Tanto que a Bíblia fala, compre a verdade. Ela tem um preço, o preço da vergonha, do constrangimento, da exposição, da reparação, né? Então, quando o anjo a encontrou, e ela disse que estava fugindo, o que foi dito a ela? Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E em seguida disse o que iria fazer na vida dela, mas observe, isso nós falamos ainda no domingo, primeiro Deus dá uma direção, Ele coloca uma condição, depois Ele faz a promessa. Promessa Deus tem com cada um de nós. Planos, projetos Deus tem e não são pequenos, são projetos altos, planos grandiosos. Jeremias, né, diz isso, os pensamentos de Deus, 29:11, são de paz, não de mal. Os planos que Ele tem de nos fazer prosperar e de nos dar um futuro. Então Ele tem planos de bem, de prosperidade, de bênção, de um futuro glorioso. Mas eu preciso entender qual é a condição, qual é a direção, qual é o caminho que eu preciso percorrer para viver aquilo que Ele tem comigo. Então, antes de dizer o que iria fazer na vida dela, na vida do seu descendente, ela ouviu, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Agora, se ela fugiu, é porque não estava fácil e não seria fácil voltar. A Bíblia diz que ela foi maltratada e de certa forma ela provocou essa situação, né? Esse maltrato foi consequência do desrespeito. Tudo é semeadura e colheita, a fatura sempre chega. A Sara estava lá lidando com um problema que não existia, porque se precipitou. O Abraão a mesma coisa, né? Agora, não tinha apenas uma mulher estéril, tinha uma mulher estéril e amarga. Que começou, pelo que se percebe, a infernizar a cabeça dele. Coloquei a minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me, né? Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Quer dizer, jogou para Abraão o problema e cobrou dele uma ação, uma decisão. O Abraão, por sua vez, transferiu a responsabilidade. Esse é outro padrão que precisa ser quebrado se ele existe na sua vida, né? De não assumir responsabilidade, de jogar para o outro, de não querer lidar. Você vê que é uma fuga, o tempo todo uma fuga. O tempo todo uma fuga.
E por que as pessoas fogem? O texto termina aqui, essa leitura, eu parei no 13, com a fala da Agar: tu és o Deus que me vê. Quando a pessoa compreende que Deus a vê, que ela não está aqui por acaso, que ela não é um erro, que o Senhor a destinou para um propósito grandioso, ela passa a enxergar o valor que tem para Deus. Ela passa a enxergar o valor que ela tem para Deus. Mas foi onde eu disse, né? Ela usou essa expressão, tu és o Deus que me vê, mas terminou dizendo assim, teria eu visto aquele que me vê? Ela se surpreendeu quando o anjo falou com ela pôde ver que Deus a via, que ela não estava, desapercebida, que ela tinha valor, que ela tinha importância. Ela pôde ver, mas ela termina com essa pergunta, com esse questionamento: teria eu visto aquele que me vê? Foi por isso que mais tarde, quando Abraão a despediu, ela se entregou novamente às circunstâncias, às emoções do momento, pensou que o menino ia morrer, se distanciou, deu como certo a morte do menino, quer dizer, abriu mão da promessa. Por quê? Ela viu naquele momento que Deus havia. Ela soube que para Deus tinha valor e que Deus tinha um propósito com ela, com o seu descendente. Mas tem diferença entre eu saber de algo, eu descobrir algo, e aquilo se tornar verdade dentro de mim. Compreende isso? Tem diferença. Tem diferença. Deus me vê. Eu acredito nisso. Deus me vê, eu tenho valor para Deus. Deus se importa comigo, Deus tem um projeto na minha vida. Você ouve isso agora e você pode sair daqui radiante. Você ouve essa palavra e através dessa mensagem, Deus dizendo que se importa com você, tem um plano na tua vida, tem um projeto grandioso com você, você pode nesse momento fazer igualzinho Abraão fez no capítulo 15 e Agar, fez aqui, ela voltou, porque ela naquele momento foi tocada por aquele acontecimento, foi tocada por aquela experiência, ela voltou. Só que mais tarde, por direção de Deus e para o bem dela, Deus mandou Abraão despedir. E quando ela sai sem rumo, ela se entrega às circunstâncias novamente, agindo como se nunca tivesse recebido uma promessa, como se não soubesse o que Deus tinha com ela. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Será que eu acredito que Deus me vê? Será que eu realmente acredito? Porque a expressão Deus me vê significa eu tenho valor para Deus. Quando a pessoa acredita nisso, ela passa a ter identidade, ela passa a se ver como uma pessoa amada, importante. Quando ela acredita nisso, ela assume a sua identidade revelada. Eu não sou um erro, Deus se importa comigo, Deus me ama, eu tenho valor. E ainda que posteriormente, situações, circunstâncias venham dizer o contrário, ela sabe que sabe. Se ela acredita, ela não solta a promessa, ela não abre mão, ela não desiste.
Porque nós falamos no domingo sobre José, por que José passou por tudo aquilo que passou e não se amargou? Falamos no domingo, ele podia ter desistido quando foi jogado no poço. Podia ter desistido quando os irmãos venderam ele para os ismaelitas. Podia ter desistido quando os ismaelitas venderam ele para Potifar. Podia ter desistido quando sofreu aquela calúnia, aquela injustiça e foi parar na prisão. Podia ter desistido quando interpretou os sonhos do copeiro do padeiro e o copeiro que foi restituído não se lembrou dele. Podia ter desistido. Em vários momentos podia ter soltado, podia ter abrido mão da promessa, do sonho. Mas ele decidiu crer naquilo que Deus colocou dentro dele, no sonho que Deus deu a ele. E os sonhos funcionavam como um anestésico. Ele passava, até dá a impressão de que foi fácil, mas não foi fácil. Tenta se colocar no lugar. Ainda no domingo eu falava sobre isso, que as algemas dele, porque ele foi levado como um escravo, algemado, correntes no pescoço, correntes que deixaram marcas no corpo, mas ele teve uma capacidade de governo, de domínio sobre as emoções, sobre os sentimentos, que com tudo que ele passou, ele não ficou amargo, ressentido, ofendido, vingativo. Ele se tornou mais doce, mais amável. Quando reencontra os irmãos, quando Jacó morre, os irmãos temem que agora que o pai morreu, agora ele vai se vingar de nós. E aí tem aquele texto lindo, mostrando como José falou amavelmente com seus irmãos, mostrando que ele não ficou preso no passado, preso nos acontecimentos, preso nas injustiças. Não, ele olhou para frente, ele cresceu, ele amadureceu com as experiências. Ele se agarrou ao que realmente importa. Ele não se esqueceu do que Deus deu a ele. Esse foi o grande trunfo de José. Ele não se esqueceu, ele não engavetou, ele não abriu mão. Aquilo manteve ele vivo e cheio de esperança. Ele acreditou nos sonhos que Deus deu a ele. Por que as pessoas fazem bobagens, desistem, abrem mão? Porque elas não acreditam. Por que o Abraão viveu essa experiência no capítulo 15 e no 16 aceitou a proposta da Sara? Porque ainda faltava o que mais tarde, lá em Romanos, vemos o Espírito Santo dar testemunho, Aquele Abraão de Romanos 4:17 é o Abraão aperfeiçoado. O homem que não se enfraqueceu na fé, que foi fortificado na fé, que não duvidou, que creu contra a esperança. São passagens que nos enchem de esperança, porque é como você termina que importa. Parece que o escritor ali se esqueceu de alguns detalhes. Não, o Espírito Santo quis registrar a pessoa que ele se tornou. Ele vacilou na fé. Ele foi incrédulo, ele aceitou a proposta da Sara, ele duvidou, ele teve medo, ele mentiu, ele cometeu erros, mas ele cresceu, ele amadureceu, ele avançou, ele rompeu, ele se tornou a pessoa que foi projetado para ser. E o Espírito Santo leva o escritor de Romanos a registrar o Abraão aperfeiçoado.
Compreende isso? Por quê? Porque ele não desistiu, porque ele superou, ele não ficou preso, inclusive lambendo suas feridas, lamentando os seus erros. Isso é maravilhoso. Deus espera que você se agarre a tudo aquilo que Ele tem dado a você, tanto de promessa, como de direção, e cresça nisso. E siga as direções que Ele tem te dado, e se torne a pessoa que você foi chamado para ser. E viva o que Ele tem projetado para a sua vida. Os planos de Deus são altos. Definitivamente, saia daqui hoje com essa certeza no seu coração. Deus te vê. Para Agar foi uma surpresa. Quando a Sarai disse, já que o Senhor me impediu de ter filhos, foi basicamente como se ela dissesse, já que o Senhor não se importa comigo, já que o Senhor não me vê, não me ouve. Era essa a realidade? Sim ou não? Deus escolheu ela para ser a mãe da nação de Israel, de todos que creem. Deus escolheu. Deus, na verdade é assim, né? Deus tanto nos vê, que nada passa despercebido. A questão não é se Deus está me vendo. Será que Deus me vê? Ele vê. A questão é o que Ele está vendo. O que é que Ele está vendo em nós? Porque muitas vezes nós estamos nessa cegueira. Será que Deus me vê? Será que Ele me ouve? E sim, Ele está vendo, Ele está ouvindo. É como tem aquela passagem lá em Êxodo, né? Que o Senhor viu que o povo estava sofrendo, né? Ele via, ele ouvia, ele sabia da situação que o povo de Israel estava vivendo lá no Egito, mas não tinha como agir. Não tinha como agir, estava impossibilitado de agir. Êxodo 3, versículo 7. Disse o Senhor, de fato, repita comigo, tenho visto. Então, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Diga, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Então, tenho visto, tenho escutado, eu sei, quer dizer, eu não estou alheio. Só que aí o versículo 9 responde tudo, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Por que Deus vendo, ouvindo, sabendo, né? E claro, não tendo prazer no sofrimento do seu povo, por que não agiu antes? Por que só agiu nesse momento da história? Está aqui, pois agora o clamor chegou a mim. Então quer dizer, quando eles entregaram a Deus, manifestaram a fé que Deus esperava que eles manifestassem, Ele agiu. Ele levantou um libertador. Ele livrou o seu povo. Ele livrou. Já fazia 10 anos que Abraão e Sara estavam na terra de Canaã. 10 anos. E aquele foi um momento definidor. Um momento definidor. Essa precipitação custou mais 13, 14 anos de espera. Quem sabe, o Isaac já não estava batendo a porta, quando as emoções, os sentimentos, a insatisfação, já cansei de esperar, vou resolver o meu modo, Deus não está me vendo. Levou eles a essa escolha errada, que atrasou, adiou os planos de Deus. Tudo por quê?
Você vê, o problema da Agar, o problema da Sarai, que era o problema do Abrão no capítulo 15. Tu não me deste filho algum, como se o Senhor não quer me abençoar, o Senhor não se importa comigo. Todas as vezes que a pessoa cede para essa linha de pensamento, é porque ela já está sendo governada por sentimentos miseráveis, que roubam a capacidade dela de pensar, de raciocinar, pensar assim, o óbvio. Deus não se importa comigo. Peraí, não se importa? Deus não me ama. Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou por todos nós. Então, se alguém pende para esse tipo de pensamento, ela já está cega, dominada por misérias emocionais e incapaz de raciocinar. Compreende isso ou não? Deus mostrou no capítulo 15 que estava com Abraão, que a sua promessa estava de pé, que ele não perdia por esperar. Mas no 16, agiu, né, dessa forma, juntamente com Sara. Então, você precisa sair daqui com essa certeza no seu espírito. Deus te vê. Deus vê você. Você é visto por Deus. E mais, Ele o chama pelo nome. Isaías 43, versículo 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então você tem grande valor para Jesus. Ele pagou alto preço por você, preço de sangue. Portanto, não tem que viver aflito, ansioso, preocupado por coisa alguma, preocupado com amanhã. Falamos bastante sobre ansiedade ontem. Lance a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7, na Almeida diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Filipenses 4,6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos. Não é um conselho que o Senhor nos dá, uma sugestão que Ele nos dá, é uma ordem. Diga, é uma ordem. Diga, o Senhor me dá uma ordem de não viver ansioso. Porque a ansiedade te leva à preocupação, ao medo, ao pânico, à dúvida, à incredulidade, a precipitações, a escolhas erradas. Então lança sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Apresenta as suas necessidades, entra no descanso do Senhor. Receba a paz que excede todo entendimento, que vai guardar sua mente, vai guardar o seu coração. O Senhor já deixou a sua paz. A Bíblia diz em João 14, 7, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Quer dizer, não é a paz que o mundo conhece. Não é a paz que o mundo conhece. O mundo só tem paz quando tudo tem paz. Quando aparentemente está tudo certo, tudo sob controle. Essa é uma paz, natural. Mas a paz que o Senhor nos dá, é essa paz que independe das circunstâncias. É uma confiança, é uma tranquilidade,
que eu tenho, independentemente do momento, das circunstâncias. Então, deixo a paz a vocês. O Senhor já deixou. A minha paz não é uma paz comum, natural. Eu dou a vocês. Diga, Deus me deu. Agora, possua, receba. Não deixe o diabo tirar essa paz, porque paz é igual a poder. Paz é igual a poder. Uma pessoa sem paz é uma pessoa fraca, desequilibrada, dominada, controlada pelo diabo. Controlada pelo medo, controlada pela culpa. Não deixe o diabo roubar a sua paz. Aliás, ele não rouba, você que entrega. Não deixe nada tirar a sua paz. Uma das coisas que faz uma pessoa viver sem paz é viver fugindo, viver se escondendo. A Agar, ela fugiu. E observe como ela estava desorientada, perdida. De 2 perguntas, soube responder uma. Mas não sabia responder a principal. Para onde vai? Quer dizer, você não sabe para onde você vai. Você está perdido. É uma pessoa perdida, que não sabe o que é para a vida, onde deve estar. É uma pessoa inquieta, é uma pessoa angustiada, é uma pessoa sem paz. Sem paz, uma pessoa que não sabe onde deve estar, não sabe quem é. Ou seja, não tem uma identidade. Ela vai viver em busca de aceitação, de aprovação, de amor. Ela vai viver uma vida infernal. Porque ela vai ficar, sempre, ela vai ser afetada pelo que as pessoas pensam, vai importar demais o que as pessoas pensam, acham acerca dela. Todas as pessoas que decidiram comprar a verdade, que pararam de fugir, é uma boca só, todos falam a mesma coisa, que a paz que passaram a sentir, a paz que passaram a desfrutar, desconheciam. Todos falam a mesma coisa. A melhor coisa que me aconteceu depois que eu parei de fugir, porque eu passei a ter paz. Alguns falam, eu passei a dormir. Eu não dormia. Eu era perturbado. Vivia numa inquietação, no medo de ser descoberto. Vivia sem paz. Ou seja, perturbado, dominado, controlado. Paz é igual a poder. Não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Deus não quer você perturbado. E coisas não confessadas deixam uma pessoa perturbada. Coisas que não foram lidadas deixam uma pessoa perturbada. Coisas escondidas que não vieram à luz ainda vão comprometer a paz, consequentemente vão minar as forças, vai tirar toda a ousadia, todo o poder da pessoa. Então, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Ou seja, enfrenta, lida, para de fugir. Você não sabe para onde vai, você não sabe quem é enquanto você está fugindo. Fixe essa verdade no seu íntimo. Deus me vê. Quando você realmente acredita nisso, que Deus te vê, quer dizer, Deus se importa comigo. Eu não sou um erro. Ele tem planos altos comigo. Quando você acredita nisso, tudo muda dentro de você.
tudo muda. Você deixa de ser uma pessoa dominada e passa a dominar, a governar, porque agora você acredita na verdade, a verdade é essa. A verdade é que eu tenho valor, você tem valor. A verdade é que Deus se importa, Deus nos vê, Deus nos ama. Deus tem cuidado de nós. Quando eu creio nessas verdades, as circunstâncias, as pressões, as dificuldades deixam de causar impacto. Deixam de ter poder sobre nós. Amém, gente? Diga, Deus me vê. Eu acredito nisso. Creia de verdade. Creia que você tem valor para Deus. Creia que você não é um erro. Creia que o Senhor te destinou a algo grandioso. Há um propósito grandioso. Se Deus te vê, passe a também se ver como alguém importante, especial. Como eu li para você em Isaías, né? Assim diz o Senhor que te criou, que te formou, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Então, o que é isso senão Deus te dando identidade? Você tem o meu nome. Você tem o meu nome. Você carrega o nome dos seus pais, não carrega no seu nome? Então, chamei-te pelo meu nome. Você tem o nome de Deus, você tem um DNA de Deus. Você foi criado e formado por Deus para uma grande vida. Não deixe o diabo controlá-lo através de mentiras, enganos, medo, culpa, seja lá o que for. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Há muitos crentes que não acreditam que Deus os vê. Ou seja, estão acreditando em mentiras. E se nós acreditamos em mentiras, nós não governamos, mas somos governados, controlados, levados pelo diabo através de pensamento, sentimento, emoção, vontade, impulso. Esse é o ano da unção de governo. Nós temos unção para governar. Governe sobre os seus inimigos e os maiores inimigos são os internos. Os piores são os internos. Se tem algo que pode derrotar uma pessoa, é o que está dentro dela e não foi superado, não foi vencido. Uma raiz de amargura, de rejeição, um orgulho, um egoísmo, uma inveja, um ciúmes, uma malícia, uma lascívia. Se tem algo que pode desgraçar com a vida de uma pessoa, é o que está dentro dela, que não foi tratado. O medo, a covardia, a mentira. Então, em nome de Jesus, governa. Você tem unção para isso. Receba essa unção, possua essa unção. Governa sobre essa ansiedade. Governa sobre essa preocupação. Governa sobre essa acusação. Governa sobre esse complexo. Governa sobre isso.
Governa sobre essa inclinação maldita. Talvez você traz coisas, comportamentos prejudiciais da sua família. Herdou um comportamento. Na convivência, você de forma inconsciente adotou um padrão negativo. Mas você pode governar sobre esse vitimismo, governar sobre esse comportamento impulsivo, age sem pensar. Governa, em nome de Jesus. Governa sobre esses pensamentos mentirosos que baixam a tua autoestima. Governa sobre essas setas demoníacas que levam você a se ver menor, incapaz, inferior, indigno. Governa sobre isso agora. E não deixe mais que a sua paz seja comprometida. Não entregue a sua paz. Não entregue a sua paz. O Senhor deixou a paz dele e você não pode entregá-la. Não ceda mais ao pecado, porque é impossível você pecar em paz, pecar e permanecer em paz se você crê na palavra, que a palavra é a verdade. Todas as vezes que você ceder a uma tentação, isso vai comprometer a sua paz. Então, resista. Você tem poder para resistir. A palavra diz: resista ao diabo. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Deus não nos manda fazer coisas que não podemos fazer. Tudo que Ele nos manda fazer é porque nós temos graça, capacidade para fazer. Então você pode se sujeitar a Deus. Você pode resistir ao mal. Você pode guardar o seu coração. Você pode guardar a sua boca, guardar a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Você pode. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra, meu Deus, esteja penetrando os corações, levantando vidas, despertando, meu Pai. Eu oro, meu Deus, para que aqui haja hoje um descortinar, que as escamas caiam, que as fortalezas sejam demolidas, que ela, meu Deus, que ela creia que o Senhor a vê, que o Senhor a ama, que o Senhor se importa, que o Senhor tem planos grandiosos na vida dela, e que ela se veja, meu Pai, que ela creia que o Senhor a vê e que ela se veja como alguém que foi criado, formado de forma especial e destinada a um futuro glorioso. Que independentemente do momento, das circunstâncias, meu Pai, ela se agarre ao que realmente importa. Não é o que estamos vendo, vivendo no momento que importa, mas o que o Senhor colocou no nosso coração, as promessas que o Senhor nos faz. O momento é só um momento. Passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que ela se agarre às suas promessas, meu Pai. Que ela faça como José, meu Deus, que passou por tanta coisa, mas não abriu mão do sonho, não abriu mão daquilo que o Senhor deu a ele.
resistiu, perseverou, superou, cresceu, aprendeu, amadureceu, tornou-se a pessoa que precisava se tornar, adquiriu a estrutura, o caráter que precisava adquirir. E quando chegou o momento, o Senhor o colocou lá. E da mesma forma o Senhor trabalha hoje. Talvez essa pessoa, meu Deus, tenha sido testada, experimentada, que ela passe nos testes, que ela jamais duvide do caráter imutável do Senhor. Jamais duvide da fidelidade, da bondade do Senhor. Que ela jamais duvide, meu Deus, dos teus pensamentos de paz, de bem e não de mal. Que ela creia num fim glorioso, porque é isso que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, que saia daqui um povo renovado, uma pessoa decidida, meu Deus, a crer, a não fugir, a não se esconder, a confiar, a esperar, a se jogar no Senhor, a lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Que ela saia daqui, meu Deus, ciente, consciente do seu valor, do quanto é valiosa e importante para ti. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo nesse momento. E declaro que pessoas sejam libertas, sejam curadas, que ela receba a graça, a força que precisa, meu Deus, para voltar, se sujeitar, se humilhar, lidar com o que tem que ser lidado. Faz uma grande obra aqui, Senhor, que ninguém perca esse portal, esse tempo oportuno, é o tempo kairos, é o tempo oportuno. Nós vivemos um tempo oportuno, Senhor. Que as oportunidades sejam aproveitadas. Que as decisões necessárias sejam tomadas, que as reparações necessárias sejam feitas, meu Deus. Que não fique nenhuma pendência, nenhuma situação, nenhuma ponta solta, meu Deus. Que ela enterre os ossos, os mortos, meu Pai, que ela feche ciclos. E que o Senhor possa levá-la para esse novo tempo. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa mensagem, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Pelo que vai fazer no nosso meio, já está fazendo, pela renovação que já estamos vivendo, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor, porque nós cremos, meu Pai, num tempo novo, Senhor, de grande renovação. Eu acredito nisso, eu declaro que assim seja, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, meu Deus. Nós somos gratos pelo que tem feito e continuará fazendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.